Boa noite para você que fez a melhor escolha de estar aqui na casa do Senhor. Que nós possamos todos receber a bênção, a grande bênção que Ele tem preparado para nós. E preparando o nosso espírito para a mensagem, vamos cantar um pouquinho. Vamos iniciar cantando o hino Pés na Terra, Olhos no Céu. Enquanto nós estivermos aqui, apesar das lutas, dos fardos, mas que nós possamos manter os nossos olhos firmes na nossa grande esperança que muito em breve nós veremos Jesus voltar. Nós almejamos outro lar, um novo Éden pra morar, pois ficaremos por aqui somente um pouco mais. Esta promessa quero alcançar, custe o que custar, e enquanto espero, sigo confiando no poder que vai me salvar. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Um novo dia surgirá quando Jesus aqui voltar. Todo o pranto fidará, só alegria haverá. Não mais tristeza, não mais a dor, lá reinará o amor. Finalmente verei e adorarei o meu Rei e meu Salvador. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Amém. Amém. E muito em breve, ao nós depararmos com esse grande Senhor voltando nas nuvens dos céus, isso será a recompensa de uma vida de total fidelidade a esse Deus. Cantamos então, vamos ficar em pé e cantar o hino Fiel a Toda a Prova. Que você e eu, apesar de todas as lutas, provações que passamos nessa terra, possamos nos manter fiéis a toda a prova para ter o nosso nome escrito no grande livro da vida. Nos desafios deste meu viver, paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para
ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envie em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Vamos ajoelhados orar? Santo Deus, nosso grande Pai poderoso, a Ti toda a honra e glória, Senhor, porque a Sua bondade e Sua misericórdia mais uma vez se fez presente no nosso viver. O Senhor nos deu um bom dia de atividades e agora escolhemos estar aqui aos Teus pés na Tua casa de oração. Que o Senhor possa enviar os Teus anjos, o Teu Santo Espírito possa parar sobre nós, para que possamos compreender e entender o que o Senhor quer para nós falar nessa noite. Que o Senhor use o Eduardo mais uma vez, que a mensagem possa vir de Ti, que possa ter lugar no nosso coração e produza o desejo de servirmos melhor a Ti, sermos testemunhas vivas do Teu amor onde quer que nós formos. Que o Senhor abençoe os nossos queridos, os demais irmãos reunidos em Teu nome nessa noite. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Pela graça de Deus, como o Divanei falou, nós escolhemos um bom lugar. E os irmãos estão aqui essa noite para nós louvarmos e estudarmos a palavra de Deus. Irmãos, na quinta-feira passada, foi um dia conhecido para o norte-americano, para quem vive no Canadá. E tem um outro país também, esqueci agora no momento, é mais conhecido dos Estados Unidos, né?
Mas o Canadá também, na quinta-feira, é o dia da ação de graças. Lá nos Estados Unidos, eles têm o dia da ação de graças, o dia que eles chamam de Thanksgiving Day. É o dia que eles param para agradecer. Eles se reúnem, fazem festa, é mais ou menos... Eu acho que lá lá eles comemoram o Ano Novo também, mas aquilo que nós, aqui no Brasil, temos o costume de fazer no dia de Ano Novo, parar para ver as bênçãos de Deus, que Deus deu para nós, aquilo que nós temos que agradecer pelo ano, ou simplesmente, se foi um ano terrível, que nós estamos vivos, né? Estamos vivos para um novo ano. Mas lá nos Estados Unidos, na última quinta-feira de novembro, não tem uma data específica, é sempre a última quinta-feira. Nesse caso, nesse ano, caiu no dia 28. Mas na última quinta-feira de novembro de cada ano, eles param para o dia de ação de graças. E se você já viu em filmes, se você já viu em seriados, algum lugar aí, você vai ver que é uma data muito especial para eles. É um feriado onde eles querem que a família esteja reunida para que eles façam um banquete, preparem os alimentos e ali eles possam agradecer a Deus. E interessante que essa história é uma história que já vem há muitos anos. No começo foi uma aliança que alguns colonos fizeram com algumas tribos para que eles não se matassem entre si e pudessem conviver, mesmo um dos lados se perdendo, mesmo um dos lados morrendo mais, mas eles começaram a ter esse momento de gratidão. E é interessante que depois disso foi passando o tempo, talvez tenha se esquecido um pouco dessa história, mas essa data, eles têm a data como a data de gratidão, onde eles agradecem a Deus por tudo que eles conseguiram no ano, por exemplo, de 2019. Mas abra sua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Veja o que Paulo falou. Primeira Tessalonicenses 5, verso 18. Cinco, 18, 1 Tessalonicenses. Achou aí, Edgar? Não? Alguém ajudou o Edgar aqui? Um pouquinho antes de Hebreus aí, de Timóteo. Não tem problema, fique tranquilo. Achou? Fique tranquilo. Na minha Bíblia é mais ou menos no Novo Testamento, na página 169. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Quem quer ler? Alguém quer ler? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Qual que é a vontade de Deus? Em tudo? Você já parou para analisar esse verso? Em tudo dai graças? Como eu estava falando para vocês, nós aqui brasileiros, eu
lembrei dessa data dos Estados Unidos quando eu estava estudando, e também foi uma das coisas que me fez parar para estudar esse sermão, é que essa semana nós estamos lendo a meditação lá no escritório, e a meditação é uma meditação que eu acho que foi em 2016 ou 2017 do pastor Amin Rodor, e semana passada ele estava falando só sobre gratidão. Então eu comecei a pensar, lembrei da data lá dos Estados Unidos, e nós aqui temos esse costume no final do ano, mas é um costume bonito, em tudo dai graças, ou seja, seja sempre agradecido, pare um dia para ter ação de graças. Lógico que o cristão ele não vai parar um dia para ter essa ação de graças ou ser agradecido, nós devemos ser agradecidos a Deus todos os dias, mas Paulo ele vem dizendo o seguinte: em tudo dai graças. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Agora, parece bonito assim, né? Em tudo nós devemos dar graças. E quando as coisas ruins acontecem? O que vocês acham de dar graças quando as coisas ruins acontecem? Mas será que nós devemos agradecer pelas coisas ruins? Ou nós devemos agradecer porque sabemos quem pode resolver essas coisas ruins? Quando Deus fala que nós devemos ter um espírito agradecido e sempre agradecer, porque não é que eu vou agora dar graças porque um parente faleceu, não é porque eu vou dar graças agora porque uma coisa ruim, eu fui assaltado, obrigado meu Deus por causa dessa coisa específica. Mas eu sei quem pode me devolver aquele parente. Eu sei quem, naquele momento do assalto, quem foi que livrou a minha vida. Eu sei que mesmo eu tendo um problema sério de saúde, quem pode me restaurar a saúde e me dar uma vida eterna. Então, em tudo nós devemos ter a arte da gratidão, ser agradecido a Deus, porque mesmo que nós não temos uma coisa boa, por exemplo, esse ano para agradecer, como nós comentamos ontem aqui, foi orado para aquele nosso pastor querido, ele foi um pastor da minha família desde quando meus pais se batizaram, depois nós o encontramos aqui que perdeu a sua família, perdeu a sua filha, o genro e os netos. Aí nós pensamos assim, o que ele tem para agradecer esse ano? Que até quinta-feira estava tudo bem. Mas o único agradecimento que eles podem fazer é que Deus vai dar de volta, vai entregar de volta para eles a sua família. Agradecer que Deus pode resolver o problema deles. Então a arte da gratidão é algo muito bonito e especial, porque é onde eu posso todos os dias olhar para o lado bom da vida. Eu posso agradecer pela minha esposa, eu posso agradecer pelo meu esposo, eu posso agradecer pelos meus filhos, eu posso agradecer sendo alugado ou sendo minha casa, eu tenho um teto para dormir, eu posso agradecer por tantas coisas boas, pelos amigos, pela nossa igreja, eu posso agradecer porque eu estou vivo hoje, talvez com problema de saúde, mas eu estou vivo. Às vezes você vai no médico, recebe uma notícia, cuida dessa parte aqui que você não está muito bem. Mas se você está com vida, você está tendo a oportunidade de se cuidar. Alguém está puxando sua orelha para que você se cuide. Que às vezes você sabe que tem que se cuidar, mas não presta atenção nisso. Nós temos tantas coisas para agradecer a Deus todos os dias. E a grande questão é, por que muitas pessoas não são gratas? Porque você sabe que a gratidão é algo que nem todas as pessoas têm. Por que as pessoas não são gratas? E o pastor Amin Rodor, ele escrevendo alguma coisa ali na sua meditação, ele estava dizendo que muitas vezes as pessoas não são gratas porque eles não veem muitas coisas como bênção de Deus. Eles não veem muitas coisas como sendo Deus que deu para eles. Eles acham merecedores. Eles acham que é algo natural, é a sorte da vida. Ou se eu conquistei, sei lá, hoje em dia as pessoas gostam tanto de trocar, de ter celular. Se eu comprei esse celular aqui, eu não tenho que agradecer a ninguém. Se eu não tivesse acordado cedo todos os dias e trabalhado, eu não ia comprar. Mas quem que me deu a vida, quem que me deu a saúde, quem que me deu a disposição, quem que me deu o fôlego da vida? Então, assim, muitas vezes ele chegou à conclusão de que as pessoas não agradecem porque não veem
muitas coisas como bênçãos, acha que é algo natural, que eu mereço, e outras pessoas elas acham que é obrigação de Deus, eu sou bonzinho, ele tem que cuidar de mim. Se ele cuida daquele fulano, daquele ciclano, por que ele não vai cuidar de mim? Então as pessoas elas não são agradecidas por causa disso, não tem a arte da gratidão. E Paulo ele nos ensina que nós devemos ser gratos, ter gratidão a Deus. Vamos ver uma história enquanto Jesus esteve nessa terra, que ilustra muito bem isso. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Lucas 17, do verso 11 ao verso 19. Todos acharam aí a história dos 10 leprosos? De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Antes de nós comentarmos, tem um verso aqui, deixa eu ver se eu acho em Mateus. Mateus 18, verso 11, não precisam abrir, está dizendo assim: Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Esse foi o principal trabalho de Jesus, a sua principal obra veio nos salvar do pecado. Eu vi que alguns domingos atrás aqui, eu não pude estar presente, mas eu vi que em alguns domingos atrás começou a se falar um pouco sobre a data que está chegando, o Natal e o nascimento de Jesus. Um dia, quando Adão e Eva eles pecaram, a primeira profecia na Bíblia, lá em Gênesis 3,15, diz que o Filho do Homem, o filho da semente, ela viria para esmagar a cabeça da serpente e nos salvar. A serpente iria picar o seu calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça da serpente e o Filho do Homem viria para nos salvar. E Jesus, ao ele chegar a essa terra, ao ele nascer como uma criança, como nós vamos comemorar no dia 25 de dezembro, Jesus, ao ele chegar a essa terra, ele veio como uma criancinha, nasceu dando exemplo em todas as fases da vida, como que eu posso adorar ao meu Deus, como eu posso servir ao meu Deus, e viveu numa fase adulta aí, seus 3 anos e meio, pregando o Evangelho, e buscando salvar todas as pessoas que chegavam perto dele, ou ele ia atrás das pessoas para poder salvá-las, para poder entrar em contato com elas, ganhar-lhe amizade e oferecer a salvação a elas. Todos que se achegavam a ele, ele tinha essa oportunidade, ele oferecia a salvação. Nem todos aceitaram. Os líderes mesmo, os fariseus, como nós conhecemos, muitos deles não quiseram saber, muitos deles aceitaram, mas Jesus ele sempre
ajudava as pessoas, ele sempre curava, ele sempre atendia as necessidades das pessoas, mas sempre ele queria ganhar o coração, arrancar aquela pessoa do pecado, salvá-la e poder levá-la ao céu, assim, quando ele voltar pela segunda vez. Essa foi a principal obra de Jesus. E com esses leprosos aqui não foi diferente. Os leprosos, a doença da lepra, hoje conhecida como hanseníase, ela é uma doença onde as pessoas não vão sentindo as extremidades do corpo, não sente dor nas pontas dos dedos da mão, dos pés, e assim essa doença vai tomando conta. Às vezes você vê uma mancha, essa mancha você já não sente mais nada nela, você toca e ela não tem dor naquele local, e as pessoas começam, com o tempo, se não se tratar, como era a lepra do tempo bíblico, começa a perder as partes do corpo, é algo terrível. E o mais terrível na época de Jesus, eles não entendiam dessa doença, não sabiam o que era, só sabia que era algo terrível. Quando a pessoa ia se mostrar, ver aquela mancha, mostrava ao sacerdote, o sacerdote falava assim: olha, essa pessoa, você está com lepra. Automaticamente a pessoa tinha que ser afastada do povo, tinha que ir para longe, porque ela não podia viver no meio da sociedade, porque até o seu hálito, até qualquer coisa que ela, até o seu ar, eles acreditavam que passava a doença. Então a pessoa tinha que tomar muito cuidado. Quando eu morava lá na Praia Grande, tinha um senhor que ele morava a 2 bairros de onde eu morava, e outro senhor que havia se batizado na igreja foi lá falar com meu pai e falou assim: a gente precisa ajudar um senhor que toda vez ele vai pegar remédio, toda vez ele precisa de remédios e ele não pode ir sozinho, nós temos que ajudá-lo. E meu pai sempre tinha esse contato ali com ele, ia levá-lo para buscar remédios. Ele tinha que ter uma restrição alimentar, mas muitas vezes ele saía dessa restrição, bebia, e aí as coisas se complicavam para ele. Às vezes as pessoas da igreja iam visitá-lo, ele estava cheio de ataduras, ele já não tinha mais o nariz. Ele foi um caso que não cuidou da hanseníase direito, e quando ele começou a cuidar, parou a doença, mas ele já tinha perdido algumas partes do corpo. É algo assim feio de ver. Mas interessante que hoje nós já sabemos que isso se pega através do sangue. Você não tem problema você ter contato. Mas na época de Jesus era diferente. As pessoas tinham medo de pegar essa doença. Então, o pior de tudo não era nem a doença em si que as pessoas mais sofriam. Eles sofriam porque eles achavam que a lepra, por ser uma doença tão terrível, era o dedo de Deus, era o flagelo de Deus para com aquela pessoa. Então, além de ele estar sofrendo lá, retirado da sociedade, ele ainda se sentia em pecado. Ele começava a se perguntar, a doença mental dele era tão forte porque ele perguntava assim: o que eu fiz de errado para Deus ter me castigado dessa forma? E você sabe que eu, estudando a Bíblia não fala sobre isso, mas eu parei para pensar. Judeus se misturavam com samaritanos? Sim ou não? Não? Mas vocês viram que os 10 leprosos, eles estavam misturados, né? Por que a gente, quando está no problema, quando está no pecado, a gente não faz acepção de pessoas? E muitas vezes, eu não estou falando de ninguém aqui, nem de mim, mas é o que se vê no mundo religioso. Não estou falando dos adventistas do 7º dia, estou falando no mundo religioso no geral. Quando nós nos tornamos cristãos, muitas vezes nós fazemos essa acepção. Quando as pessoas estão aí no mundão, na bebida, fazendo um monte de coisa, eles não têm essa acepção. Para eles todo mundo é amigo. Só que muitas vezes isso é um puxão de orelha para a gente. Pela graça de Deus que aqui da Igreja Central nós possamos ser diferentes, tratar todos igual, não ter essa acepção de pessoas. A diferença é que nós aprendemos da palavra de Deus e muitas vezes a pessoa lá de fora ainda não aprendeu, nós devemos passar para elas. Mas por que quando eles estavam na doença, todos eram juntos ali, um ajudando o outro, e depois que estavam bem, quando estava curado, o judeu fazia acepção dos samaritanos? Isso é um puxão de orelha para a gente. Lá fora muitas vezes tem, quando eu falo lá fora, que não vem à igreja,
têm atos diferentes do nosso, que Jesus ama mais ou menos elas. Elas são iguais a nós, a diferença é que nós já estamos tendo contato com a palavra de Deus e tomamos algumas decisões diferentes. E eu acho, e no meu entendimento, nós também aceitamos a Jesus como nosso Salvador, mas isso não nos dá o direito de nos afastarmos deles. Isso nos dá o direito de chegarmos a Ele e mostrar o mesmo Jesus que pôde nos salvar. Mas voltando aqui à nossa história, esses homens aqui com certeza já tinham sido banidos da sociedade, já tinham procurado ajuda de várias formas e ninguém os ajudou. Ninguém parou para ajudar esses 10 leprosos, mas eles ouviram falar de que o homem junto com outros 12 homens estavam passando ali, e ele era conhecido como um milagreiro, ele era conhecido como mestre. E de longe eles começaram a gritar, nem chegaram perto de Jesus, de longe eles começaram a gritar: mestre, tenha compaixão de nós. Ou seja, as pessoas não têm compaixão, Deus já nos castigou, mas o Senhor parece ser diferente. As pessoas apontam para a gente e falam assim: some daqui da sociedade porque vocês estão assim, porque vocês fizeram coisa errada. Então Deus está castigando vocês, lá para o canto, seja banido daqui. Mas o Senhor não, o Senhor abraça a gente. O Senhor não tem medo de pegar essa doença. Eu já vi um caso de um leproso que chegou perto do Senhor, o Senhor tocou nele. Tem outro caso do toque da fé, de um leproso que foi curado, ele sozinho ali por Jesus. Então o Senhor é diferente, tenha compaixão da gente. E Jesus falou assim: tá bom então, vão lá se mostrar aos sacerdotes. Jesus falou para eles que eles estavam curados. Você está vendo aqui que Jesus falou no verso 14, verso 13: Jesus, mestre, compadece-te de nós. No verso 14, ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus falou: vai lá que vocês estão curados? Ele apenas falou: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E a Bíblia diz que eles saíram correndo, obedecendo Jesus. Quando estavam no caminho, olharam para o corpo, eles estavam curados. O que eles queriam? Somente a cura. E quando eles chegaram no caminho para se mostrar aos sacerdotes, porque Jesus poderia ter falado para eles: vocês estão curados, podem voltar a viver na sociedade. Mas Jesus não queria problemas com os sacerdotes, com os líderes. A lei era essa, Levítico lá, Moisés deu essa lei, o próprio Deus deu essa lei. E Jesus não queria quebrar a lei. Ele falou assim: olha, lá em Levítico estava dizendo o seguinte: vocês, quando verem alguma mancha em vocês, vão mostrar ao sacerdote. Se o sacerdote dizer que vocês estão com lepra, vocês têm que se afastar da sociedade para não pegar essa doença neles. Agora chega Jesus e fala assim: se a lei está mandando ir lá se mostrar aos sacerdotes, quando a pessoa pensava que estava com a doença, tinha que se mostrar, e quando pensava que estava curada, tinha que ir lá mostrar ao sacerdote. O sacerdote dava a palavra final se a pessoa estava curada ou não. Então Jesus, obedecendo a lei, disse assim: vão lá e se mostra aos sacerdotes. Quando eles estavam indo e chegou no meio do caminho, olharam e viram que o corpo deles estava são, a carne estava como a de uma criança. Então os 9 continuaram correndo para se mostrar ao sacerdote, e um parou e voltou. E aí ele voltou para a arte que nós estamos estudando essa noite. Verso 15: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta e vai, a tua fé te salvou. Irmãos, os samaritanos, eles faziam parte, Samaria era a capital do reino do norte, onde todos eram filhos de Abraão. Os reinos do norte eram as 10 tribos, que não era a tribo a tribo onde tinha Jerusalém, a tribo ali de
de Judá e a tribo de Benjamim. E essas 10 tribos de Judá, onde tinha Jerusalém, era a tribo onde nós conhecemos como judeus. Às vezes as pessoas falam os israelitas, os judeus, os hebreus. Depois que Davi morreu, Salomão morreu, o reino foi dividido, o reino do sul e os reinos do norte. Jerusalém ali era conhecido como judeus. Os outras tribos, eles eram conhecidos como os reinos dos israelitas, onde a capital era Samaria. Por que eles tinham tanta raiva? E nós estávamos estudando isso na lição desse trimestre. Porque o pessoal ali da Samaria, eles aceitavam a adoração de outros deuses. Eles, para receber ajudas, os reis, acontecia isso de várias formas, eles para ter poder, eles aceitavam ter aliança com outros povos, eles adoravam outros deuses. E que os judeus não queriam saber disso. E eles colocavam outros altares para que as pessoas não fossem para o templo de Jerusalém, na época ali do rei Jeroboão. Eles aceitavam de que eles iam construir um outro lugar por aquele povo adorar. E ali naquele outro local de adoração, eles adoravam outros deuses que não era o Deus verdadeiro. Então existia essa briga entre os samaritanos e os judeus. Eles não queriam aliança com eles porque eles adoravam outros deuses. E quando foi para reconstruir Jerusalém, eles pensaram assim: se nós fomos levados cativos porque nós cometemos esses pecados, agora a gente vai aceitar esses samaritanos aqui para reconstruir Jerusalém, a gente vai se misturar com eles, vamos adorar outros deuses, vamos voltar para o cativo de novo. Então não queremos saber dos samaritanos. E sempre houve essa rixa entre os samaritanos e os judeus. Até nós conhecemos a famosa história da mulher samaritana, onde Jesus nunca teve acepção com ela, foi lá, salvou a vida dela e ela pôde salvar toda ali a aldeia onde ela vivia, pregando do amor de Jesus. Mas é interessante que os 9 judeus que eram os ex-leprosos, que eram leprosos, eles correram e continuaram para se mostrar ao sacerdote e ver que eles realmente estavam curados. Mas aquele homem que muitas vezes era deixado de lado, muitas vezes era feita acepção de pessoas com ele pelo fato da adoração dele ser para outros deuses, ele foi o único que voltou para agradecer. Ele foi o único que voltou para dar glórias a Deus. Qual lição nós podemos aprender nessa noite sobre a arte da gratidão pela nossa salvação? Aqui que se nós formos prestar atenção, a cura física os 10 receberam, mas a salvação somente um recebeu. Jesus não falou aqui, levanta-te e vai que a tua fé te curou. Ele já tinha feito isso, eles já estavam curados. Ele falou, levanta-te, porque ele estava com o rosto em terra adorando a Jesus. Levanta-te e vai porque a tua fé te salvou. Você sabe que a gratidão não é somente pelas coisas boas que Deus nos tem dado, ou como nós comentamos, pelas coisas ruins que nós sabemos que Ele pode resolver. Mas a gratidão nos leva aos pés de Jesus para sermos salvos. A arte fina da gratidão, como muitos dizem, que Paulo disse isso, me leva aos pés do meu Salvador. Sabe por quê? Quando eu sou grato, é uma coisa grátis, é uma coisa que eu não mereço, é uma coisa que me foi dada de graça, é algo que eu não tinha merecimento, é algo que eu não podia pagar. A gente fica feliz quando a gente chega em algum lugar e as pessoas falam assim, olha, é de graça, pode pegar. Aí você fala, é de graça, não presta. Você chega numa loja, vê uma camisa que você em um lugar vê de R$100, aí você vê por 20 e fala, aí se eu enfiar o dedo aqui vai rasgar essa camisa, não presta. Por que quando as coisas são baratas a gente acha que não presta? Agora, Edvanei, não sei se você consegue, me veio na cabeça agora, eu não sei se você já assistiu, mas tem um comercial agora da Novo Tempo, está passando esses dias agora, sobre gratidão,
Não sei se você consegue achar aí para a gente passar. Eu nem lembrei, se eu tivesse lembrado eu tinha visto isso antes. É um comercial da Novo Tempo, que o menino compra todo o carrinho de pipoca de um senhor e fala que é de graça a pipoca. Está passando agora na Novo Tempo. Não sei se alguém já assistiu esse comercial. Já? Muito lindo. Mas o interessante é assim, o interessante é que Deus, Ele nos ofereceu a salvação e é de graça. Se você for contar a salvação para algumas pessoas e fala que é de graça, eles não vão conseguir entender. Às vezes não entra na nossa cabeça o que é de graça. Se é de graça, mas eu não tenho que fazer alguma coisa. Viu? Mas a salvação é de graça, você não merece, você não consegue pagar. Você não tem como pagar. Viu? Mas eu não preciso fazer nada. Não, você não precisa fazer nada. A salvação, ela realmente é de graça. Mas então as pessoas por aí acham essa salvação de graça e vivem uma vida toda errada. Nós não devemos confundir uma coisa, isso só abrindo um parênteses. Salvação é de graça, mas a minha comunhão com Deus é difícil. E isso é a minha parte, manter comunhão com Deus. Ele vai me ajudar, mas a minha parte é não me afastar de Deus, e isso é duro, eu tenho que lutar. Mas a salvação, ela já é de graça. Mas eu só consigo a salvação que Ele me oferece se eu não sair de perto dEle. Ele vai me ajudar a não sair de perto dEle, mas isso eu tenho que me esforçar também. Mas a salvação, ela é de graça. Se eu não conseguir fazer nada para me salvar, se eu não conseguir, no último momento de vida, eu me arrepender, mas eu nunca tive relacionamento com Deus, mas é isso que nós devemos entender, é de graça. Enquanto eu estou vivo, se eu me salvasse hoje e morresse agora, era fácil. Mas o problema é que nós continuamos vivos. E nessa luta, eu tenho que lutar para manter comunhão com Deus. Mas salvação, ela é de graça. E é muitas vezes isso que eu não consigo entender. É muitas vezes isso que na nossa vida, no dia a dia, na nossa vida religiosa, nós sempre achamos que nós merecemos. Nós nunca somos totalmente gratos a Deus porque eu acho que eu mereço. Por que eu mereço? Porque eu não roubo como os outros roubam. Eu não mato como os outros matam. Olha quantas pessoas aí fazendo maldade na rua, eu não faço nada disso. Olha quantas pessoas batendo em crianças, batendo em animais, batendo em mulheres, tirando as coisas de homens fracos, pessoas que não têm condições de se proteger. Olha quantas pessoas fazendo coisa errada, eu não faço nada disso. Por que Deus não ia me salvar? Será que eu não mereço? Eu devolvo minha oferta, eu devolvo meu dízimo, eu venho na igreja, as pessoas por aí tudo saindo para passear, e eu estou aqui, será que eu não mereço? Muitas vezes nós não somos gratos à salvação de Deus porque nós achamos no fundo que nós merecemos. Mas o dia que nós sermos igual esse leproso, de que voltou sabendo que a situação dele era perdida, e ele voltou para agradecer. O dia que nós nos jogarmos aos pés de Jesus, gratos pelo pão que Ele me dá, pela comida, pela bebida, pela roupa, pelo meu dia a dia, pela minha família, eu ser gratos pelas coisas, eu vou me curar de algumas doenças. Muitas vezes nós olhamos só para o ponto negativo. Muitas vezes eu olho para o defeito que está no meu carro, mas eu não agradeço pelo carro que eu tenho. Eu olho para a casa do meu vizinho e vejo que ela é muito melhor e esqueço de agradecer o teto que eu tenho. Você vê muitos homens e mulheres, queira que dentro da igreja não aconteça isso, mas olha para a esposa do outro e vê que ela é melhor e não agradece a esposa que tem. Vê o marido do outro, da outra, e não agradece pelo esposo que tem. Olha para o filho dos outros, nossa, como eles são educados, meus são as pestes. Não agradece pelos filhos que tem. O que nós podemos ser gratos a Deus por tudo? E o melhor de tudo, ser grato porque Ele morreu para nos salvar. Ele deu a vida dele para nos salvar, que nós não merecíamos. Coloque isso na sua mente. Seja grato pela salvação, porque você não merece. E o dia que você entender isso, que eu não mereço, Deus, Ele vai poder trabalhar na minha vida. Porque eu vou falar assim, olha, eu não sou ninguém, mas mesmo assim Deus me salvou. Que nós possamos ser sempre gratos a Deus. Conseguiu, Edvanei?
Deu certo? Não? Não tem problema. Vamos louvar a Deus com um hino sobre gratidão. Tem algum hino conhecido aí sobre gratidão? Sobre graças? Vamos nos colocar em pé e louvar a Deus. Eu falei ali com o Edivanei, eu gostei a vontade de vocês de ver esse comercial. Depois, se vocês tiverem a oportunidade de assistir. Mas o comercial é mais ou menos assim. O rapaz da igreja, eles estão fazendo um projeto e ali ele chega numa praça pela placa de um táxi que está assim, está escrito num táxi, parece que é a cidade de Mojimirim. E ele chega e fala assim para um pipoqueiro que está ali na praça: viu, o que o senhor acha da gente entregar pipocas de graça aqui para as pessoas que estão passando? E ele não entende direito, fica meio receoso. Ele fala assim: não, mas você não está entendendo, eu vou pagar pelo carrinho todo, o quanto que é o valor, eu vou pagar por tudo que está aqui, nós vamos entregar para as pessoas de graça a pipoca. E aí, quando o homem vê que realmente é sério, ele dá o dinheiro para o homem e distribui todas as pipocas para os que estão passando ali. Até uma senhorinha, não sei se era a esposa de quem que era, fala: mas quem que pagou tudo isso aí? E aí ele começa a conversar com o dono ali, entrega um livro para ele, entrega um chaveiro escrito que Cristo pagou tudo por nós. Assim como ele estava entregando aquela pipoca de graça, é porque alguém pagou pelas pipocas. Assim como eu e você, nós temos a salvação hoje, é porque Jesus pagou. Não foi de graça, ele pagou. Só que para mim e para você é de graça. Mas eu preciso entender que só é de graça porque eu não mereço. Porque se eu merecesse, se eu fizesse alguma coisa para pagar, não seria de graça. E quando eu entender que eu não mereço, que eu sou o pior dos pecadores, como Paulo falava, aí eu serei grato porque Jesus fez, e aí Ele vai poder me salvar. Porque enquanto eu achar que eu mereço, Cristo não consegue me salvar. Que Deus nos ajude. Querido Pai,
Graças te damos por tudo, ó Pai. Graças te damos porque o Senhor nos dá a vida que estamos aqui hoje. Talvez nós estamos aqui com alguns problemas de saúde, mas estamos vivos. Obrigado, ó Pai. Obrigado pela família que nós temos. Obrigado também, nós te agradecemos porque mesmo alguns membros da família que já perdemos, mas nós temos a esperança de que o Senhor nos dará eles de volta. Nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de irmos e voltarmos, nos dá um local para dormir, nos dá também bênçãos que nós nem merecemos, mas o Senhor nos dá de graça. E nesse momento, ó Pai, nós gostaríamos de dizer para o Senhor que como pecadores, trapos de imundícia, nós reconhecemos a sua salvação, reconhecemos o seu amor que nos deu de graça a vida eterna. E por isso nos jogamos a seus pés e podemos ouvir da sua boca melodiosa, dizendo que o fato de nós termos nos jogado aos seus pés e acreditado em Ti, o Senhor nos salvou. Obrigado por isso, ó Pai, pela salvação. Nos ajude a sermos felizes acreditando na salvação, acreditando que o Senhor está voltando para nos buscar e para termos uma vida eterna. Fica com todos nós que estamos aqui, abençoe aqueles que não vieram também, que o Senhor possa abraçá-los em casa, em nome de Jesus. Amém.